Está começando agora, Capital Meio-Dia. Jornalismo dinâmico e prestação de serviço. Capital Meio-Dia. E a gente já começa o nosso programa, já para o intervalo já, mas deixa eu começar aqui cumprimentando o deputado Vander Lobé. Deputado, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, Joel. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde. Bom dia a todos os ouvintes da Capital, do teu programa Capital Meio-Dia. É uma satisfação poder estar voltando, agora mais tranquilo, né? Com aquele peso já agora mais leve, depois das eleições, mas muito otimista, tranquilo, né? Estamos aí nessa campanha agora de segundo turno, trabalhando bastante, né? Nosso foco é trabalhar e levar a campanha do Haddad, tentar ampliar a nossa votação aqui no Mato Grosso do Sul, e o mais importante é que a liberdade e a democracia seja respeitado. Isso que para mim é o fundamental, principalmente muito feliz, agradecer a todos aqueles que me votaram em mim. 5º mandato, sou o único na história do Mato Grosso do Sul, ainda um estado novo, ter 5 mandatos consecutivos e sem se afastar para ser secretário, voltar, né? Ou seja, eu sempre acreditei no trabalho e meu mandato sempre foi pautado nesse tripé: partido, né? Um mandato municipalista, até porque eu sou filho nascido no interior, é importante que os equipamentos cheguem nos municípios, e de olhar a floresta e não a árvore, que é o mais importante, e acho que isso que tem segurado, e Deus tem me dado essa oportunidade de mais uma vez se reeleger num momento muito difícil de reeleição, que você falou da classe política, da criminalização da política. Embora gostando ou não da política, Joel, tudo passa pela política, a gente querendo ou não. A maior ignorância é você falar que não gosta da política. A vida da gente, vivendo em sociedade, depende da política. E eu tenho um orgulho muito grande de poder mais 4 anos representar meu estado como um dos 8 deputados que compõem a bancada lá em Brasília. Vander, como está sendo para você? Eu até, se alguém me entrevistasse, eu gostaria que fizesse essa pergunta para mim, porque a nossa posição, a posição do entrevistador que tenta levar com isenção, ela é a mesma do político. Claro. O político, embora ele não precise da isenção, ele vai ter que puxar para um lado. A política é isso, é formar grupo, é estar com o seu grupo, né, e não mudar, né? Mas como é fazer, eu te falo porque eu tenho essa dificuldade, como é fazer essa campanha, né, você tendo que defender, né, uma bandeira. Claro. E você, mais do que isso é tranquilo, defender a sua bandeira é tranquilo. Mas você ir contra uma espécie de clamor popular, né, hoje pelo Bolsonaro, e ser reeleito ainda. Então vamos dizer assim, se uma passeata tivesse lá 100 pessoas pró-Bolsonaro, seriam 100 votos contrários a você? Não. Prova é que você foi reeleito. Claro. Como é que foi trafegar por esse, ainda sem entrar na ideologia, naquela coisa de quem é o bom e quem não é, pra gente voltar depois do intervalo? Claro, o Joel, muito tranquilo. Eu sou um cara que já fiz campanha num cenário extremamente adverso, como num cenário favorável. Favorável, como é pro Lula era o clamor. Você lembra 86, Plano Cruzado? As pessoas pegavam nosso panfleto, rasgavam e jogavam. E nós reafirmando a nossa posição. E depois deu no que deu o governo na época, em 86, né, do plano real. Plano né? real. Agora, nós temos um legado muito grande. Tanto é que estamos no segundo turno, com todos. E nós, o país tem 518 anos, né, de história. Nós governamos 13, essa culpa não pode ser nossa. E nesses 13 anos que nós governamos, tanto é que nós fizemos, apesar do balanço, eu faço um balanço extremamente positivo, nós fizemos a maior bancada, 56 deputados, né, de todos, né, levamos nosso candidato para o segundo turno, né, claro que perdemos figuras importantes que não se elegeram, senadores, uns 5, 6 senadores, mas o balanço é positivo e nós continuamos vivos, continuamos assim, defendendo as nossas causas, acreditando, lutando pela liberdade e pela democracia, que é o mais importante. Eu acho que a gente tem que tirar o ódio. O segundo turno nos permite debater ideias. Uma pena que nós vamos ter na história do país um candidato que vai ganhar, ou pode ganhar as eleições, né, não participando de nenhum debate. Você conhece as propostas dele de economia, para a saúde, para a educação, né? Isso é ruim para a democracia. Como disse a própria, vi esse dia na Globo News, a Miriam Leitão, que era antipetista, assim, muito
crítica ao PT, mas reconhecendo. Ela falou, ó, eu conheço o que o Haddad pensa sobre economia, sobre saúde, eu sei o que o Ciro pensa, o que o Alckmin pensa. Posso discordar, mas sei. Eu sei, né? Agora, eu não sei o que o Bolsonaro pensa. Acho que foi aquela fatalidade do que aconteceu, uma pena, né? Que isso permitiu com ele montasse uma estratégia para sair do debate. Mas faz parte da história. Eu acho assim, ganhar ou perder é do jogo. Nós já ganhamos, já perdemos muitas eleições. Nós temos 38 anos, eu tenho um orgulho muito grande, sou fundador do PT. E eu acho interessante, Joel, eu sempre fui, muita gente fala, pô, mano, você não tem nada de PT, você é um cara aberto. Pô, eu lutei pela democracia, eu respeito sua opinião, você não é obrigado a concordar tudo comigo, nem eu com você. Agora, isso nada impede, tem que tomar uma cervejinha, tomar um refrigerante, tomar um suco, né? Conversar, dialogar. Eu acho que esse ódio que nós temos que tirar um pouco, isso é ruim para o país, é ruim para o Estado, né? E eu recebo crítica, mas graças a Deus, Joel, eu acho que você disputar 5 eleições, ganhar 5 eleições consecutivas para deputado federal, é uma coisa muito difícil, não é fácil. É fruto do seu trabalho, é fruto da capacidade de articulação política, do companheirismo, né? E, evidentemente, da minha militância. Então, estamos agora organizando a campanha do Haddad, trabalhando muito, viajando. Fiz agora, esse final de semana, 5 municípios, fui para Ponta Porã, para Dourados, Nova Andradina, Naviraí, né? Ou seja, um clima bom, acho que essa eleição está aberta, né? É uma eleição plebiscitária, tanto a nível nacional como a nível de Estado, Joel. Né? Não adianta um voto que você tira, você aumenta aqui, se você crescer 5, você tira 5 do adversário. Nós acreditamos muito, eu particularmente, muito na pesquisa da Vox Populi, mostra essa diferença de 6%. O Nordeste, eu tenho a seguinte estratégia, se nós conseguimos avançarmos em São Paulo, Minas, Rio, no Sudeste, né? E eu não tenho dúvida, diminuir essa diferença, o Nordeste vai acontecer que nem aconteceu aquela eleição da Dilma com o Aécio. O Aécio, as pesquisas apontavam ele 3, 4, 6% na nossa frente uma semana antes. Né? É fácil, Wander? Claro que não é. É uma eleição difícil, polarizada. Se você pegar, é um pouco do rico contra o pobre. Né? Carreata só, não ganha eleição. Nós já vimos aqui no Estado, já vimos no Brasil. Eu lembro naquela campanha do Zeca contra a Marisa, até assustava a gente em 2002, segundo turno. Se ia na região do shopping, só carro adesivado com a Marisa, né? Você ia na periferia, era só nós. E ganhamos eleições. E já perdemos outras. Então eu estou assim, muito contente. Acho que, independente do resultado, né, tem que respeitar o resultado. Nós vamos respeitar, seja qual for, e vamos fazer, se tiver que fazer oposição, vamos fazer oposição, né? Oposição, defendendo as reformas que são necessárias na nossa visão, não aquela oposição babenta, não aquela raivosa. Nós vamos fazer oposição dependendo, nós já governamos esse país, nós temos proposta para tirar o país da crise, para retomar o crescimento, gerar emprego, renda. Claro que dentro de uma visão e de um programa que nós acreditamos. Como o Bolsonaro ganhando, ele vai ter que fazer a mesma coisa, né? E sua base eleitoral vai ter que construir no parlamento, porque não adianta, Joel, não tem outro sistema a não ser a democracia. E a democracia pressupõe o quê? Que vocês são a independência dos poderes. Né? Vai ter que construir uma base para provar aquilo que ele acredita e aquilo que está no programa de governo dele. Para isso, seus deputados, seus senadores vão ter que estar votando, vão ter que fazer as reformas na ótica e na visão deles, né? E nós vamos estar, aquilo que for positivo, que a gente achar que é positivo, nós vamos estar se posicionando. Aquilo que nós acharmos que nós não concordarmos, nós vamos estar sendo oposição, como sempre fizemos. Capital Meio-Dia vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente volta falando aqui a respeito também de Mato Grosso do Sul e, é claro, de outras situações. Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Capital Meio-Dia. Jornalismo com responsabilidade. Você está ouvindo Capital 95, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação. Capital Meio-Dia, com Joel Silva.
No rádio, 1986 foi o Plano Cruzado, tá dizendo nosso amigo ouvinte. Tem um ouvinte que me corrigiu, eu falei 4, o Wander vai me ajudar agora. Eu falei que nós tivemos 4 presidentes eleitos, ele tá dizendo pra mim que foram 5. Que foi o Collor, o Itamar, o FHC, o Lula e a Dilma. O Itamar foi eleito também? Não né? foi, não. Não, era vice, né? Vice do Collor. Ah, rapaz, falar que eu errei aqui fora. Né? Era vice do Collor. Nós tivemos o Sarney, que era vice, não foi eleito voto direto. Né? E aí nós começamos com o Collor, entrou o Itamar. Aí nós tivemos o FHC, o Lula e a Dilma. O que eu falei aqui na abertura, Wander? Vamos encontrar alguém agora para desfalar o que eu falei. Eu falei na abertura que dos 4 que nós tivemos, os 2 que fizeram concessões governaram. Os 2 que foram um pouco mais pro radicalismo foram depostos. A Dilma, ela se isolou e ela foi deposta, né? Se esse processo foi legítimo, isso é uma discussão. Mas eu digo assim, a questão, e eu sou contra o excesso de concessões. O Collor não fez concessão nenhuma, pau, tiraram. A Dilma, a mesma coisa. Já o Lula conseguiu ser um pouco mais diplomático, né? E o FHC também. Como é que você enxerga isso? É aquilo que eu falei, ninguém governa sem o parlamento, num regime democrático, né? Vai ter que consolidar uma base. Ou você faz como? Através da pressão popular, ou se não, fazendo concessões, espaços em governo, é assim. Né? Senão não governa, vai ter. E eu acho que essa vai ser a dificuldade do próximo presidente. Né? Eu acho que se você puder ter o apoio da população, mas você não adianta só ter o apoio da população, você tem que ter uma base sólida para votar, para você as reformas, você precisa de 2/3. Né? Então, você precisa consolidar essa base em cima de quê? Dos 513 e dos 81 senadores. Né? E não tem outro caminho. Não tem outro caminho, a não ser que seja um autoritarismo, você fechar o Congresso. Né? Então, e isso a gente sabe que não é bom e nós já passamos por isso. E esse é o grande receio, o grande medo. Né? O que nós estamos preocupados, e nós temos falado muito, é essa intolerância, essa agressividade, né? De você não poder usar um adesivo, ser xingado. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de respeitar a opinião dos outros. E eu vejo isso, e vai ter também, Joel, na minha opinião, seja quem for o governo, vai ser um governo, vai pegar o país numa crise ainda. Né? Vai ter que ter essa capacidade, essa habilidade política para impor as suas reformas, aprovando, nem tudo é como você quer, na rapidez que você gostaria que fosse. Né? Então é essa dificuldade, daí que vem, por isso que eu acho que não pode ter salvador da pátria. E não tem um outro modelo a não ser a democracia, na minha opinião. Né? O sistema democrático de independência dos poderes, você tem que ir aperfeiçoando as instituições, isso é um processo. A gente gosta de olhar muito a Europa, gosta de olhar muito os Estados Unidos, só que os caras estão há muito tempo na nossa frente. Nós temos que ainda fazer muita coisa, precisa acontecer aqui no 4 Brasil. presidentes, né? Né? Ou seja, estamos engatinhando ainda, né? E respeitar a democracia, eu acho que isso que é o principal. Eu estou preocupado com esse autoritarismo, às vezes, estou falando assim, isso serve para todos os lados, né? Essa coisa de você, às vezes, nós estamos vendo, várias pessoas foram mortas, né? Você pega os fake news da vida, né? Acaba as pessoas... O fake news mata, né? Né? Mata mesmo, incita o ódio. Incita o ódio, né? Fala coisas que não são verdadeiras e você não consegue atingir essa pessoa, saber quem que é, processar essas pessoas, né? Então, eu acho que essas correções, né? E quem viu a fala da ministra do Supremo, né? Ela dizendo, até pedindo sugestões, né? Ou seja, vai ter que aperfeiçoar as mídias sociais. Isso não é tirar liberdade, Joel, né? Isso é você controlar, ter controle, até para você. Isso é o aperfeiçoamento da democracia. O que acontece muito, e isso veio para as redes sociais, mas eu sempre critiquei, sempre apanhei também por conta disso, de criticar alguns determinados jornais que não existem, né, que o dono é uma pessoa só, que escreve não sei aonde e põe lá. E eu sempre disse que a gente precisa, não estou dizendo que tem que parar isso, mas a gente precisa responder pelo aquilo que a gente faz. E no país não se responde. Você joga hoje, eu entro num grupo de WhatsApp hoje e falo, Joel Silva é um bandido porque deu 5 cheques sem fundos não sei aonde. Aí alguém prova que não é, mas já foi. É verdade. Ou seja, tem que regulamentar, né? E é um processo. Qual que é o caminho? O caminho não tem outro, a não ser você ir construindo, na minha opinião. O meu amigo ouvinte colocou aqui, e ele falou isso pra mim, viu, deputado, embora o senhor venha
quase que corroborando o que eu falei, mas então me ajuda a me defender agora. Era 13h11, o senhor nem tinha começado a entrevista ainda. Ele falou, boa tarde, ó, essa lorota de que não pode governar sem fazer concessão é balela. Se uma empresa de qualquer tamanho faz uma gestão própria com seriedade, porque o governo não pode? O que deve mudar é essa conversa, que temos que ser refém de políticos profissionais e empresas. Vamos mudar isso. Foi o Paulo que falou, estava falando em cima do que eu estava dizendo, que o presidente não consegue governar sozinho. O Paulo, eu já vi pessoas que foram grandes empresários privados e que foi para a vida pública e não conseguiu dar resposta ou ser um bom gestor público, né? Porque a administração pública é diferente da administração privada, né? Você quer comprar esse copo, você na administração pública tem que licitar. Você como dono, proprietário, você escolhe qual que é a qualidade, como que você quer, qual que é o preço que você quer pagar, né? Daí você tem que se submeter ao legislativo e ao judiciário. Essa é a independência dos poderes. Isso é a democracia. O resto é autoritarismo. Você fecha o Congresso, o governo faz, mas isso nós já vimos e não deu certo. Não só no Brasil, fora, na América do Sul, no mundo todo, seja ele ditadura de direita ou de esquerda. Então, eu acho que não cabe, eu acho que nós precisamos aperfeiçoar as nossas instituições. Você pega as grandes democracias do mundo, volta e meia tem escândalo, não adianta achar que não vai ter escândalo, né? Agora, você tem que ter ferramenta para corrigir isso, né? E aí é aperfeiçoando as instituições, não tem outra dúvida. Que nós contribuímos muito nessa questão do Ministério Público, da Polícia Federal, né? Demos autonomia, né? Foi o período que mais teve independência. E assim, esse é o processo do fortalecimento das instituições para exatamente você poder combater a corrupção, combater os abusos. Ou seja, não tem outro caminho, na minha opinião. Deputado Wander, como é que a gente explica duas situações? Um sucesso do PT e outro um fracasso. Por que eu digo isso? Primeiro, eu não esperava e achei demais e expressiva a votação do Amaduce. Uma votação muito boa realmente para quem fez uma campanha sem os recursos, lutando contra movimento, contra ondas e tudo mais. E a não eleição do Zeca, que era dado como certo. Duas coisas, na minha opinião. Primeiro, o PT tem um legado aqui, governou 8 anos. Né? Basta ver que quando você pergunta qual que é o partido de preferência, o PT tem um percentual bem acima dos outros. Né? E o Amaduce atingiu os 10%. 3 dias antes aparecia com 4 ou 5. E eu falava, vai chegar 10, 11. Né? E poderia chegar mais. Né? Então, o PT, ele conseguiu unificar a militância do PT. E eu acho que a estratégia, tanto nacional como estadual, foi correta, de candidatura própria, de chapa própria. Né? E a candidatura do Zeca, as pesquisas mostravam o que eu particularmente não tenho que avaliar mais. Estou falando de forma superficial. Eu acho que todo mundo jogou segundo voto, achando que o Zeca ia tirando dele. Essa é uma eleição atípica, porque você vota em 2 senadores, não basta você ter o primeiro voto, você tem que buscar o segundo. E eu acho que na reta final nós perdemos muito esse segundo voto. Né? E isso que foi determinante para a não eleição do Zeca. Fora isso, essa onda mesmo nacional, principalmente aqui Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Né? Você pega a Dilma, estava em primeiro, não se reelegeu em Minas, o Suplicy em São Paulo, né? No Rio o menino lá, o Lindenberg estava bem posicionado, o Zeca aqui. Né? Então, mas você não tem oportunidade de estar avaliando de uma forma mais aprofundada. A outra coisa é o saldo positivo, o Joel. Eu não tenho dúvida que a gente saiu aqui, elegeu, assim, o PT continua vivo, né? É a maior bancada, vai ser, se for governo, vai ter que ter a capacidade de formar um campo, né, para tentar fazer as reformas na nossa ótica e da forma que a gente entende que tem que ser. Na Câmara Federal é uma bancada? Maior bancada, 57, depois em 51 o PSL. Né? Levamos nosso... Saiu do nada também, né? Assoprou. Eu sei, então, mas levamos o nosso candidato para o segundo turno. Ou seja, Joel, qual que é a minha avaliação? Eu acho que quem perdeu foi os outros partidos, inclusive aqueles que montaram, na nossa ótica, o golpe. Né? Olha o PMDB, saiu arrasado, PSDB saiu arrasado, né? PTB, PP... Né, esses partidos perderam muito espaço nas suas bancadas. Eu vejo que a gente sai fortalecido.
Evidentemente que nós acreditamos ainda e bastante na questão da candidatura do Haddad, mas independente do resultado, Joel, eu não tenho dúvida que o PT, a todos aqueles que achavam que o PT sairia morto dessas eleições, o PT sai muito forte e preparado. O PT sabe ser situação, mostrou isso. Tanto é que tiveram que nos tirar da forma que tiraram, mas nós governamos, ganhamos 4 eleições seguidas, né? E sabemos fazer oposição. Tá aí o Temer. A forma, todo mundo tinha uma expectativa que com o golpe a economia retomaria seu crescimento, que com as reformas que eles fizeram e que a gente falava que só tirava direitos, não deu resultado. Está aí a terceirização, a precarização do trabalho, está aí a reforma trabalhista, onde rasgaram a CLT, né? Ou muda isso, Joel, e vão vir com a reforma da Previdência. E nesse modelo que eles querem, mais uma vez, os trabalhadores vão ser os penalizados. Essa é a diferença. Nós precisamos combater, tem estudos. A Previdência ela é superavitária. Né? Basta você combater a sonegação. É isso que precisa, fazer bancos pagar. Né? Não dá para a corda arrebentar do lado mais fraco. E eu não sei. Na nossa opinião, o nosso programa é claro essas ideias. O Haddad falou isso da reforma, da forma que ele quer fazer a reforma da Previdência. E temos que ver a reforma que a oposição vai estar trazendo se ganhar as eleições. Eu vou para um rápido intervalo. Antes, deixa eu aproveitar um pouco do Wander parlamentar, independente de partido. O MDB no Estado, Wander, qual que é o impacto? Estou perguntando aqui para o parlamentar que sabe avaliar isso. Qual que é o impacto de perder, né, um senador, né, e não fazer nem um deputado federal? Esse impacto financeiro para o MDB enquanto diretório é pesado, né? Eu não tenho dúvida, não só aqui como a nível nacional, né, Joel? Eles erraram de ter orquestrado aquele movimento do impeachment, ou na nossa opinião... Que isso refletiu muito? Não tenho dúvida disso. Um governo que tinha 5%, 6%, tem hoje, o Temer tem 6% de aprovação, né? Então, e isso impactou o resultado das eleições deles em todos os estados. E aqui não foi diferente. Né? Foi um desastre, casado com a situação do André, né? Também, com certeza, isso teve consequência. Então, acho que o PMDB é o partido que mais perde, saiu mais perdendo aqui no Estado. Antes de ir para o intervalo, com o que se recebe de fundo partidário, não consegue manter um diretório. Verdade. Aí, ficou, né, só com a senadora Simone. Exatamente. E o fundo é feito em cima da bancada federal. Ou seja, não tem deputado, a coisa despenca muito. Exatamente. Vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos falar das perspectivas para o próximo mandato, né? Falar com o Wander a respeito disso e falar um pouco também, é claro, da candidatura do Haddad. Para quem quiser ficar bravo, semana passada nós entrevistamos o Coronel Davi, que falou sobre a candidatura do Bolsonaro. Agora vamos falar com o Wander, até porque eu não vou entrevistar os dois candidatos. Capital, meio-dia. Jornalismo com responsabilidade. Você está ouvindo Capital 95, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação. Capital, meio-dia, com Joel Silva. De volta no rádio, de volta. Muita gente mandando pergunta em áudio. Gente, o áudio eu não tenho como ouvir aqui, né? E não dá pra eu colocar sem eu saber o que é. Né? Porque de repente o cara fala assim, não, eu queria pedir aí pra, né, saber onde é que tem remédio. O Júnior Cedrão tá na minha escuta aqui também, coloca o nome, eu vim pela foto aqui. Parabéns, Joel, falou tudo, obrigado, coloca a foto também, porque aqui, não se preocupe, Wander, continua a luta pelo nosso presidente, vai ser o Haddad, é a Sueli, né, colocou Sueli e a Gabi, né? Quem mais tá na escuta aqui também, aí vários áudios, eu vou pedir pra minha produção dar uma ouvida no áudio que a gente já coloca aqui, tá, gente? Aí, não, muita gente. Deixa eu ver aqui no outro telefone pra mandar esses alôs aqui. O meu amigo Adriano Rani mandando um abraço. João, pergunta se o Delcílio atrapalhou o Zeca. Que mais aqui? Que mais? O Paulo Rios da FUNAI que mandou um abraço de novo. A Marilúcia falou que saiu do carro já, não tá ouvindo mais? Tá bom, Marilúcia. Porque ela escutou só um pedaço, é verdade. Ela queria fazer uma pergunta, não vi o que ela queria fazer. Não, foi uma pergunta endereçada a um comentário de outra pessoa. A Denise Simões de Energisa manda um abraço para todo mundo que está na escuta, eu também mando. O Elinho está lembrando aqui, meu pai teve 5 mandatos de vereador, foi secretário de obras de Aparecido Taboado, e minha mãe coordenadora de assistência social e de educação de Aparecido Taboado, né? Ele adora Aparecido Taboado, mandando um abraço aqui também. Gente, muita gente, a Lívia Machado está na escuta também. Abraço para todo mundo que nos ouve. Deputado Wander, a perspectiva do mandato agora, né? A gente vai viver um momento novo, seja com o Haddad ou seja com o Bolsonaro.
Né? Qual que é a perspectiva? Você vai chegar num congresso com pessoas diferentes? Ô, Joel, eu gosto de ser situação. Não sou daqueles que gostam de ficar na oposição. Mas também, ser de oposição não tem problema nenhum. Eu acho o seguinte, meu mandato vai pautar em 3 pontos, que eu sempre fiz nesses 5. É evidente que você vai fazer algumas correções, mas eu sou daquela tese, time que está ganhando, se mexe pouco, né? Então, se for, evidentemente, o Haddad que nós queremos, estamos com ele, é claro que eu vou usar toda a experiência para ajudar a construir e contribuir no sentido da gente fazer as reformas que esse país precisa. Né? Evidentemente que dentro da nossa ótica, daquilo que nós acreditamos. Né? Construindo essas relações, isso é fundamental, a experiência conta muito. Né? Você acha que o eleitor, ele espera tanto, né, de um momento novo, ele vai se decepcionar? Porque tem coisas que ninguém está falando e que vai ter que acontecer. Nós vamos ter que ter a reforma da Previdência, de verdade. Sim. Nós vamos ter que ter uma reforma. O problema é o modelo, né? Que esse vai ser o debate lá. Mas teremos que ter. Exatamente. E de qualquer forma, não vai ser totalmente benéfica. Se o Bolsonaro assumir no primeiro dia e falar, não, mexer com a Previdência, já vai levar pau. Se o Haddad assumir e no primeiro dia falar, já vai dizer assim, não falei? Então, você acha que a população vai se frustrar? Não, eu vejo o seguinte, tem uma parte da população, Joel, que ela, assim, até de uma forma, ela interpreta e ela entende, acha que você ganhou o presidente, ele vai fazer tudo aquilo do dia para a noite que ela acredita. E as coisas não acontecem assim na prática. Né? Até porque isso que você falou, tem todo um processo que você tem que ser construído, não tem outro jeito. Né? Você manda a medida provisória, ela tem um tempo de validade, mas você tem que aprovar ela no Congresso. Né? Você tem os projetos, tem todo um procedimento interno dentro da casa. Né? É assim qualquer democracia, é assim qualquer país. E às vezes nós temos uma parcela da sociedade que ela é um pouco imediatista, ela acha que ganhou, que já vai resolver, que já vai gerar 2 milhões de empregos, 3 milhões de empregos. Esse é um processo, tem que preparar a economia para isso. Né? Então, eu acho que acaba tendo uma frustração. Né? E outra coisa que eu acho que é fundamental é os novos que estão chegando. Né? A gente vê nessa bancada, e você falou, e é verdade, né, do PSL que são 71 deputados. Muitos fruto da construção nas mídias sociais. Agora você passa essa situação ganhando o Bolsonaro. Né? Eles vão ter que estar votando essas medidas, às vezes amargas, né? Amargas, difíceis, né? Que faz parte. Então, governar tem ônus e bônus. Por isso que às vezes a gente vê parlamentares de um mandato só, às vezes estoura de voto e não consegue repetir na outra. Não é fácil a reeleição. Não é porque a primeira oportunidade, Joel, as pessoas te dão acreditando, né, naquilo que você prega, naquilo que você fala. A segunda, depois ela vai acompanhar, e na democracia participativa, ela acompanha os seus votos, ela acompanha o procedimento seu como parlamentar, como que você votou em tal matéria, como é que você se posiciona. E aí chega a reeleição, se você não tiver uma folha de serviço prestado, ou não tiver convencido aqueles que te deram uma primeira oportunidade, ela não volta mais. Né? Nós temos N casos assim. Então, não é fácil você permanecer na política hoje. Né? Principalmente, e quem entrou a partir do dia 1º de fevereiro, que assume os parlamentares, né? Você deixa de ser a novidade, o novo. Você passa a ser já deputado. E cobranças. Né? E aí você passa a ser igualado a todos. Não tem aquela que você é do 3º, do 4º, do 2º mandato. A partir do momento que você assumiu, você deixa de ser o novo. Né? E tem uma expectativa muito maior nos novos que estão chegando. Teve um ouvinte que fez um comentário pertinente aqui, e ele fala uma coisa que eu posso dizer que é uma realidade. Ele não colocou o nome dele aqui, mas deixa eu ver pela foto. Tá, vamos lá. Eu acho que é o Thiago, não? Thiago Freitas. Ele falou uma coisa que é uma realidade. Ele colocou aqui o seguinte, agora sumiu aqui o meu. Mas ele fala que ninguém defendeu as reformas em suas campanhas. E eu, se fosse candidato, também não defenderia. Né? Mas a população também, diz ele, que não sabe, na maioria das vezes, a importância do Congresso. Né? A população não sabe que tudo tem que ser votado, que tudo tem que passar por lá. Né? E nós, e aí, essa já é a minha opinião, já não é mais do Thiago, esse Congresso não tem como ele ser um Congresso mais experiente que o outro. Você pode dizer que ele é mais honesto, que ele é mais bandido, que ele é mais qualquer coisa. Mas mais experiente ele não é.
E não é... 52% foi a renovação. Ou seja, ele é 52% inexperiente. Mais da metade. Isso é preocupante? Não acredito que isso seja preocupante. Vai depender de quem for o governo, ter a capacidade de consolidar, Joel, a sua base de apoio, a sua bancada, os seus aliados. Né? Você tem que construir seu time, seja no Senado, para defender o seu governo. E não tem outro modelo, senão não aprova nada. Né? Você pega o Temer, eu discordo plenamente, mas ele, por mais impopular que seja, o que ele fez? Ele fez uma forma de loteamento mesmo, né? Nos cargos por estados, depois foi para os ministérios, nas empresas, nos ministérios. Ele tem 300 e poucos deputados fiel a ele lá, que votou com ele nas matérias. Só não votou na reforma da Previdência, que o pessoal percebeu que já estava chegando às eleições e que era uma matéria muito desgastante, o modelo que ele mandou de reforma da Previdência. Né? Mas ele construiu, tem esse modelo. O outro, que eu vejo, seja com Haddad, ou seja, vai ter que ter o apoio, vai vir de uma eleição com legitimidade. Tem que aproveitar isso, construir a sua base de sustentação e aproveitar esse primeiro ano para fazer as reformas que são necessárias. Acho que isso serve tanto para nós, como também se não for nós. Eu falei uma vez aqui e o pessoal ficou bravo, né? Eu disse que eu gostaria de ver o Temer como presidente eleito, né? Porque uma coisa é você ser colocado como da maneira que foi, ou roubado o cargo, o que você pode dizer. Não tem legitimidade. Não tem legitimidade. Então nós teremos agora, por isso que eu falo que é um momento novo, um presidente legítimo, seja Haddad ou seja o Jair Messias Bolsonaro. Agora, Wanda, o que foi determinante para a sua eleição? Onde é que você fala, ganhei a eleição? Eu acho que, Joel, é o meu estilo de fazer campanha, a minha presença nos municípios, a folha de serviço prestado. Eu sempre fui muito respeitado pelos prefeitos, independente da cor partidária que esse prefeito pertence. Muitos recursos e investimentos que o meu mandato levou, né? Sou presente nos municípios, e também a militância nossa. Né? Como foi uma chapa pura, até mais difícil, Joel, porque em cada cidade grande você tinha um candidato. Em Dourados tinha um candidato, Três Lagoas um candidato, Naviraí um candidato, Ponta Porã uma candidata, né? Corumbá candidato. Então, você tem que fazer uma campanha que você não está disputando numa coligação com partidos de fora. Né? Campo Grande candidatos. Mas eu sou um cara assim, uma pessoa que o resultado de tudo isso, eu acho que é a folha de serviço prestado e a credibilidade que eu tenho, sabe? Nesses 4 mandatos de muita presença, muita coerência, e também, sem dúvida nenhuma, a minha posição. Eu tenho um orgulho. Nesses 16 anos como deputado, 13 como deputado da base do governo, de situação, eu nunca votei um projeto que tirasse direitos dos trabalhadores, até por causa da minha origem. Né? Eu sou um cara que venho dos sindicatos bancários, fui bancário, então não tem nem porquê. Então isso também me deu muita credibilidade com o movimento sindical, né? Com as categorias organizadas, ou seja... É fruto de tudo isso, não tenho dúvida nenhuma. Vou fazer um desafio com você aqui. Não é para você falar para o eleitor do PT, não. Mas como é que você fala para o eleitor do Bolsonaro que o Haddad é o melhor nome? Eu falo porque eu acredito, né, no programa. Eu acho que ninguém não tem salvador da pátria. Você governa com programa, com propostas. E as propostas, gostando ou não, do nosso programa, nós explicitamos, nós defendemos. O Haddad tem viajado o Brasil todo falando o que ele pensa da Previdência, que modelo de saúde que ele quer, fortalecimento do SUS, como que ele vai gerar emprego, retomando as obras inacabadas, né, para gerar 2 milhões de emprego, o que ele pensa da economia, do modelo que ele quer construir, ou seja, que tipo de desenvolvimento e de crescimento para o país gerando emprego, né? Retomar os programas sociais que foram tirados, fortalecimento das universidades. Você não vê o que? Eu não sei o que o Bolsonaro pensa, até porque ele não participou. Estou falando aqui abertamente. Né? Esse período todo que acabou acontecendo isso com ele aproveitou, se escondeu atrás disso, né? E com certeza nós vamos só saber depois das eleições. E aí pode ser, muita gente se decepcionar, até porque 73% gostaria de ver ele no debate.
73%. Né? Gostaria de ver ele debatendo. Eu acho que ele está se escondendo em função daquele episódio, se escondendo do debate. Ele falou, o Bolsonaro falou a respeito de unificar a Secretaria da Agricultura com o Meio Ambiente. Né? Com a sua experiência parlamentar federal, você acha que isso é possível? Não é incompatível. Você tem que ter, eu acho assim, o Joel, hoje qualquer coisinha errada no meio ambiente, isso, inclusive para nós que somos exportadores de commodities, isso reflete nas nossas exportações. Sabe, não adianta falar, vou acabar com o IBAMA, aquela coisa, a forma arrogante. Você tem que ter controle, mas você tem que ter... Hoje o mundo todo está muito ligado nessa questão ambiental, ainda mais países exportadores de commodities como o nosso. Sabe, e hoje você tem ferramenta, você tem mecanismo, você tem tecnologia. Isso não... Sabe, o que nós temos que garantir é que a gente possa produzir, né, cuidando do meio ambiente. Isso é possível, vários países fazem isso, aqui também. Agora, tem que ter fiscalização. Não pode o cara chegar e botar fogo em tudo. Eu pedi para a minha produção entrar em contato para eu fazer uma entrevista com a senadora eleita Soraya Tronic, até porque eu vi uma declaração dela que me preocupou bastante. Pode ser tirado de contexto, então por isso eu quero perguntar para ela. Mas ela me disse algo, ela colocou algo do tipo, a questão das terras indígenas. Ela disse que o índio tem que ter o certificado de ser dono da terra e se ele vender é problema dele. Isso me assustou por demais. Então eu marquei essa entrevista para que a gente possa entender. De repente ela foi incompreendida. Mas é uma colocação assustadora, né, Wander? Claro, sem dúvida. É mais desconhecimento. Eu ia falar exatamente isso. Mostra o desconhecimento, né? Até porque a Constituição é clara, né? E nós temos que garantir. Agora, isso nada impede, Joel. Nós avançamos bastante nessa questão da demarcação. Vai precisar demarcar. Agora, eu acho que tem que ter diálogo. Né? Pode não ser do jeito que alguns querem, mas também não dá para ser não demarcando da forma como a gente está vendo alguns posicionamentos aí, que é um retrocesso, um atraso. E que isso também tem implicação. Você sabe, hoje, você mexeu, isso é um vespeiro. Né? Então, nós temos claro, nós somos a favor da demarcação, né? No marco da legalidade, ninguém é contra isso, né? Nós somos a favor, e eu tenho priorizado, eu e o deputado Zeca, muito essa questão da agricultura familiar, atingindo os índios, atingindo a agricultura familiar, os quilombolas. Esse povo precisa da mão estendida do poder público. Né? Então, nosso mandato também foi pautado muito em cima desses segmentos, que nos deram o resultado nas eleições também. Capital, 12:60. Deputado Wander, obrigado pela sua participação conosco aqui. E acho sempre importante fazer o debate. Né? Eu falo que eu gostaria de entrevistá-lo mais vezes, mas a Brasília deixa vocês muito corridos, né? Porque se está lá, está aqui. Ou está no interior. Prova disso é a sua eleição. Geralmente é segunda ou sexta, né? E sexta geralmente a gente vai para o interior. Obrigado pela sua participação mais uma vez e microfone sempre aberto aqui para a gente falar. Não, Joel, agradecer, né? Primeiro pelo espaço a você, a direção da rádio. Acho importante você ter aqui as opiniões, o contraditório. Isso fortalece a democracia. Para as pessoas que estão nos ouvindo, formar sua opinião. Joel, eu sou daqueles que acredito muito que você tem que convencer as pessoas, né? E através do argumento. Né? E essas entrevistas, esses espaços, é oportuno para as pessoas formar o seu juízo. Ela, a hora que chegar lá na urna, ela vai fazer de acordo com a sua consciência, ouvindo as partes. Né? E, então, eu queria fazer esse apelo. Estou assim, convencido que o Haddad é o melhor candidato pela sua qualificação, pela sua história, pela sua experiência. E nós também estamos abertos, vamos respeitar o resultado das eleições, seja qual for. Estamos preparados para isso. Nós lutamos pela redemocratização desse país. Então, pode ter certeza que o resultado que sair de domingo, espero que o Haddad seja o presidente, nós vamos estar, a partir de segunda-feira, a luta continua. Isso para nós é uma coisa que também o nosso mandato não é cada 4 anos. Nós construímos no dia a dia, organizando a sociedade, debatendo, fazendo autocrítica. Ninguém é perfeito, não achamos que acertamos em tudo. Então eu estou muito motivado, feliz por mais essa oportunidade, né, que a população do meu estado está me dando. Né, um orgulho maior
Eu sei, ô Joel, você não imagina o que é você disputar a 5ª eleição, né, e ter sucesso numa conjuntura adversa, né, onde se tem a criminalização muito forte da política. Mas eu acho que assim, quando você tem trabalho, quando você tem amigos, quando você defende um projeto e ideias, as pessoas, você cria também uma militância, cria um time, e esse time é o resultado do nosso sucesso. Então, agradecer a você, a direção da rádio, e tenho certeza que vocês estão ajudando a fortalecer a democracia, né, contra o ódio, contra a arrogância, né, que as pessoas se respeitem, independente do resultado que vai dar domingo, e principalmente nessa reta final. Não dá para acontecer casos de espancamento, de mortes, em função de você ter opinião diferente um do outro. Isso serve para todos nós. Um grande abraço, um bom dia a todos. Capital Meio-Dia indo embora, o Júnior lá do vereador Ayrton Araújo mandando um abraço pro Wander, né, Júnior? Grande abraço pra ele também, pro vereador também. Nós vamos embora, prometendo voltar amanhã meio-dia. Beijo no coração e até sempre!